Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 37, verso 1. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Esse texto de Davi traz para nós um alerta muito importante. O perigo que todos nós corremos de termos inveja daqueles que estão prosperando. E de repente você olha para a sua vida, você está amando a Deus, está lendo a palavra, orando, está vivendo uma vida de integridade, está vivendo uma vida de retidão e parece, pelo menos temporariamente, ou à luz da sua visão, que é limitada, que as coisas não estão andando. E muitos acabam sendo tomados por um sentimento de revolta, de ira, ficam bravos, às vezes com o outro, alguns até com Deus, e questionam: por que eu, andando na tua presença, não estou vendo a minha vida prosperar? E o outro que vive na impiedade, está andando de carro novo, está comprando, vendendo, viajando. O que está errado? A gente começa então a entrar dentro de uma rota muito perigosa. E aqui há um alerta, e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho nesta manhã. Ele diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. O aborrecimento ele vai vir pela falta de clareza espiritual do porquê que o outro prospera. É interessante observar que a ideia de prosperidade, pelo menos nessa cultura capitalista, tem sido enviesada por uma ideia de patrimônio. É o carro que a pessoa anda, é a casa ou o endereço que ela mora, o quanto ela tem na conta bancária, as fotos que são postadas das muitas viagens, as mais diversas, inclusive internacionais. A gente começa então a observar um parâmetro de prosperidade. Não podemos ignorar que a questão financeira é sim um parâmetro do quanto alguém está andando para frente, mas é um parâmetro muito pobre, tomando por base outros tesouros que a vida nos traz. Por exemplo, imagine quanto custa você estar à mesa com seus pais, com a sua esposa, com seus filhos, numa reunião de família. Qual o valor disto? Mesmo que o prato que esteja sendo servido seja simples. Imaginando aqui, nosso bom Goiás, um arroz com piqui, um frango caipira. Vamos imaginar. Bom, a grande questão é que nós vamos aprender a ressignificar os nossos reais tesouros, para que não venhamos a ficar aborrecidos com aquilo que a gente está enxergando e chamando de prosperidade. Há outro valor tão precioso que é o valor da amizade. Que coisa maravilhosa você poder ter um amigo com quem você pode sentar, conversar, abrir seu coração, receber um apoio, uma oração, um incentivo. Isso não dá para ser ignorado. Isso também é prosperidade. Imagine você poder deitar no seu travesseiro e dormir um sono sossegado, abençoado, reparador. Quanto custa isto? Quanto custa você poder dar uma boa gargalhada com a sua filha pequena, brincando com você, ou com seu filho? Quanto custa? Quanto custa você ter ainda seus pais vivos e saudáveis para abraçar? Vamos tomar cuidado, porque a gente aprendeu nessa cultura capitalista que preza pelo lucro, pela performance, pelo resultado, aprendemos de forma muito equivocada a definir um tesouro maior como se de fato fosse. Mas quando a gente adoece, quando o casamento estraga, quando a gente perde alguém querido, a gente percebe que todas essas conquistas materiais, elas também perdem completamente significado. Não faz mais nenhum sentido. Então, antes da gente entrar por esse caminho de aborrecimento, o que precisa fazer é ressignificar os nossos reais tesouros. O contrário, você vai ficar muito aborrecido. Tem alguém andando num carro melhor do que o seu, ou de repente nem carro você tem alguém morando num endereço melhor e talvez nem casa você possua. Então a gente começa a se perder e esse aborrecimento vai ser inevitável se não ficar muito claro quais são os seus reais tesouros. É uma bênção poder ter coisas, morar bem, comer bem, isso não é um problema. Já falei sobre isso em outra ocasião. O problema é quando essas coisas nos tomam, dominam a nossa mente e o coração e começam de forma imperativa a dizer como a gente tem que viver. Há tesouros maiores. E aí eu volto a atenção para o texto. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja daqueles que são perversos, pois como o capim logo secarão e como a relva verde logo murchará. Nenhuma prosperidade sem Deus permanece. Então é
importa o quanto de patrimônio alguém construiu ao longo da vida, se não há Deus na vida, se não há temor no coração, se não há uma aliança com o reino dos céus, esse patrimônio vai virar apenas motivo de briga e confusão. Certamente, quando você partir, isso vai ser um prato cheio para dar uma confusão enorme na vida daqueles que ficaram e que vão discutir a posse desse patrimônio. Vá atrás dos seus sonhos, trabalhe, ganhe dinheiro, prospere, não há nada de errado com isto, mas faça isso sem invejar o que é do outro e faça isso olhando para a vida a partir do prisma de que tem tesouros muito maiores, muito mais transcendentes e importantes do que simplesmente ter, possuir. Antes de você ter alguma coisa, seja um servo de Deus. E com um coração grato, observe as grandes dádivas que Deus tem te concedido e citei algumas agora há pouco. Deus abençoe você e sua família e até nosso próximo encontro. Amém.